Você vai ler comigo a palavra de Deus, Gênesis 28:10. E hoje nós podemos dizer que o tema será o segredo do sonho da escada de Jacó. Vamos repetir? O segredo do sonho da escada de Jacó. Amém. Vamos ler a palavra então, Gênesis 28:10. Leia com bastante atenção até o versículo 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar, diga comigo, um lugar, onde passou a noite, porque o sol já havia se posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou ali para dormir. Então sonhou, diga, sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, diga, escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência, diga, descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, diga, não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e é a porta, diga, a porta, mais uma vez, a porta dos céus. Avino Malaqueno, essa é a tua palavra. Rua Hakodesh, Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração e edifica as nossas vidas neste Shabat através da tua santa palavra, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar, vamos lá então, todo mundo preparado. Vamos agora trabalhar um pouquinho nessa paraxá chamada Vayetse, diga comigo, Vayetse. E a primeira coisa foi que Jacó partiu, não é? Partiu. Irmãos, isso é muito importante. Sempre Deus nos chama, sempre quando Deus tem um plano para a nossa vida, você tem que partir em direção a Ele. Qual era a catástrofe que havia acontecido? Esaú, seu irmão, perdeu a bênção da primogenitura, porque ele casou-se com Etéias, ele casou fora do propósito de Deus. Por isso você ora ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você não diz: orando em nome de Abraão, Isaque e Esaú. Esaú saiu fora. É assim a nossa vida. Deus chama. Esaú podia ter o nome dele na história para sempre, mas não teve. E agora Jacó, sabendo do seu chamado, ele parte. Assim também hoje, nesta manhã, eu quero que você parta. Eu sei que podemos extrair desses 10 versículos aqui, 7 versículos, preciosidade. Talvez eu não tenha nem tempo de sair desses 7 versículos, mas eu quero lembrar você que partir é sair, não é? Sair e quer dizer ivri, passar, aquele que atravessa. Por isso ele passou, ele saiu. Ivri quer dizer hebreu. A palavra hebreu quer dizer passar, aquele que cruza, aquele que chega. E lá em Lucas 8:28, você vê que Yeshua estava atravessando de Cafarnaum, ao outro lado do mar da Galileia, e ele passou, ele atravessou. E quando o barco estava perecendo, disseram para Yeshua: Yeshua, acorda, acorda, nós estamos perecendo. E aí Yeshua fala com seus apóstolos que estavam no barco: que tipo de hebreus vocês são? O autor da Bíblia, não entendendo a frase, colocou: onde está a vossa fé? Mas no original não tem essa palavra, onde está a vossa fé. E Yeshua pergunta: que tipo de hebreu? O que Yeshua fez? Ele puxou a orelha. Ele puxou a orelha. Se hebreu significa aquele que cruza, aquele que chega, cruza e chega, como o pai Abraão saiu de Harã e chegou a Canaã, que tipo de hebreu você é que parou no meio do caminho? Por causa de uma tempestade? Por causa de um vento? E eu faço uma analogia com a manhã de hoje. Talvez esteja
você esteja passando por ventos, vendavais, não é assim? Crises, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de qualquer tipo de ordem, não pare, cruze, chegue. Que tipo de hebreu você é? Hebreu é aquele que cruza por fé. Por isso o nosso pai Abraão é chamado o pai da fé, porque ele cruzou, ele é um hebreu, ele passou. E agora você vai dizer para o seu irmão, tu és um hebreu, ou tu és uma hebreia. Eu não disse que você é judeu, eu falei que você é hebreu. Judeu é outra coisa, mas tu és um hebreu, aquele que tem o pai Abraão. E todos nós temos o nosso pai Abraão, segundo Paulo escrevendo a Gálatas. Então nós estamos entrando num novo tempo, onde Deus quer cruzadores, vencedores, gente que sai, mas chega a um destino. E para falar em destino, como é que está o seu destino? Sua vida está passando, meu irmão. Será que você conhece o seu destino? Será que você conhece o seu fim? Ou será que você está perdido frente ao futuro e tão mais ainda até no presente? Então nós temos que reivindicar nessa manhã, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, o que eu estou esperando aqui, onde é que Deus me quer? Talvez você tenha que partir, né? Talvez você tenha que sair da posição que se encontra, talvez não. Eu afirmo que você tem que sair hoje para algum lugar. Não quer dizer mudar de casa, mas você pode sair da tristeza e entrar na alegria, você pode passar da insegurança para a segurança, você pode sair da depressão e entrar numa vida equilibrada, você tem que sair da sua ansiedade, do seu nervosismo, da sua impaciência, diga amém. Diga amém. Hebreia e hebreus. Eu tenho que sair, quer dizer, às vezes tem gente aqui que tem que mudar mesmo, ir embora. Quem sabe eu vou embora para Portugal e deixo vocês aí. Quem sabe eu vou morar com o Mateus lá e deixo o Rocha e Jorge cuidar da casa aí. Alguém tem que sair, não é verdade? Alguém tem que partir. Irmãos, assim é a nossa vida. Eu cheguei à conclusão, com meus 60 anos e alguma coisinha, tá certo? Que a minha vida é um somatório de partidas. Não é verdade? E só terei a vitória, diga, só terei vitórias para essas partidas, se eu chegar a algum lugar. Começou um curso, não termina um curso. Começou um casamento, não terminou o casamento. Está parando. Então você tem que chegar. O segredo não é só partir, o segredo é chegar. Então na história de Jacó hoje, você vai ver um grande segredo de sucesso. Né? Ele teve agora um sonho, e para falar desse sonho, eu vou reforçar para você aqui os elementos do sonho. Diga, elementos do sonho. Primeiro, terra. Ele estava na terra, não é assim? Você leu aqui comigo? Olha aqui, ó. Ele então, porque chegou a um lugar, passou a noite e tal, né? Então ele estava na terra e colocou lá uma pedra, né, no chão para servir de travesseiro para ele. Então a terra vai representar aqui, irmãos, você, atenção, olha para mim, você não vai achar isso em livro nenhum. Sabe por quê? Porque eu fui honesto em buscar essa palavra para você. Tá certo? É outra revelação. Você não vai ter. Provavelmente não, porque a não ser se alguém teve a mesma revelação minha, que é possível. Mas eu trouxe para você. Por isso você tem que acreditar, por isso você tem que ficar assim com a mãozinha, né? Doido para chegar aqui dia de sábado para poder, Deus vai falar comigo, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai me abençoar. Você tem que ter sede. Tá certo? Você tem que chegar com muita vontade. Então terra aqui vai significar o sistema do mundo. Você vai ver que você vai subir essa escada de Jacó comigo hoje. Diga ao seu vizinho, você vai subir, meu irmão. Você vai subir a escada. Então a primeira coisa que você tem que ver é que essa terra simboliza o sistema do mundo, não é? É o sistema do mundo. Olha, Yeshua disse em João 16:33, se você não venceu o mundo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Você também tem que ter ânimo e vencer não só as suas aflições, mas vencer o mundo. O que Yeshua quis dizer com isso? Olha para mim, você tem que vencer o sistema do mundo, porque se você não vencer o mundo, como Yeshua disse, o mundo te vencerá. E o mundo está cheio de coisa para te tirar do propósito, para que você não seja um hebreu, para que você não saia e chegue e fique no meio do caminho. Irmãos,
A maioria, mais de 50% dos meus amigos, dos meus irmãos, não chegaram ou não estão chegando. Eu vejo com os meus olhos. Eu vejo um prosperando, o outro emperrado. Vocês não notam isso, não? Olha a sua família. Na sua família você vai ver quem prosperou e quem travou. E você vai ver que aquele que prospera é aquele que parte, aquele que sai. E aquele que trava é aquele que o mundo dominou. Nas drogas, no sexo, na bebida, nas paixões carnais. Isso são travas. Se você não vencer o mundo te vence. É ou não é? Então nós temos que ter que esse sonho, terra, fala do bem material. Mas ao mesmo tempo, essa escada ligava, diga, da terra ao céu. O que significa céu? Será que era a nuvem? Será que tem anjo morando sentado nas nuvens? Será que esse é o catecismo que você aprendeu? Se for, está errado. Não é? Então esse céu aqui é simbólico, é o lado espiritual. Assim como lá o lado material, há também o lado espiritual. O céu aqui significa outro sistema, diga outro sistema. Eu tenho que ser um hebreu, eu tenho que sair do mundo material para alcançar as coisas espirituais. Então você vai ver que o sucesso daquele que prospera é aquele que entende o mundo espiritual. E a palavra diz... A palavra diz, olha para mim, a palavra diz que o mundo espiritual é mais real do que o material. O mundo espiritual que você não vê, ele é mais real. Colossenses fala, o mundo invisível, ele é real. Ele é real, ele existe. Então, para ligar a terra ao céu, tem uma escada. Aí eu pergunto a você, o que seria a escada? Calma, meu bem, lê lá, pelo menos lê lá, eu sei. Calma, pensa um pouquinho. O que é escada? A escada é o quê? É um veículo, é um instrumento, não é não? Eu quero trocar uma lâmpada, eu ponho a escada, ou você, um varapau, vai lá e... Então, a escada é um instrumento para os pequenos, né? É um instrumento para você subir. Então, a escada é um veículo, um meio. O que é isso? A fé. Então, para eu sair do mundo material e chegar no mundo espiritual, eu preciso de uma escada. Qual é a escada? A fé. Meu amor, você não vai achar isso em livro nenhum. Preste atenção. Agora, quando ele teve a visão de subir da terra para o céu, ele estava saindo de um sistema material para o espiritual. Imagina você! O peso que estava sobre Jacó. Uma das maneiras que eu gosto de ler a Bíblia, eu sou ator, né? Eu gosto de ser ator. Eu só não fui contratado pelo teatro ainda, não sei porquê. Mas eu queria ser ator, porque eu me ponho no lugar de Jacó. Eu fiquei imaginando, pego a benção do meu pai, e ele fala, vai buscar uma mulher. Aonde? Na terra de Harã. Onde é que fica? Não sei. Tem endereço, CPF, CEP? Não tem. Tem estrada? Também não tem. Deserto não tem estrada. Você vai para lá, mas para lá como? Quem vou fazer? Irmãos, imagina Jacó, e o peso sobre ele, o medo dele. Eu vou ser morto por uma fera. Aqui não falou que ele foi com um exército por proteger, ele foi sozinho. Ele dormiu aqui sozinho, não tem ninguém com ele aqui não. Então ele saiu com a mochilinha dele, como é que chama isso que você usava quando era menino? Embornal. Você saiu com embornal. Palavras que os jovens não conhecem. Embornalzinho, não é? Ele saiu com aquele embornal ali para um deserto. Olha, esse homem devia estar inseguro, uma fera de noite, um frio, o deserto, o calor do deserto. E se aparecesse uma mulher nova e bonita? Hein? Pense! Havia caravanas de beduínos, havia caravanas de amalequitas, de arameus, cruzando aquele deserto. Vendiam mulheres, havia prostitutas, tipo daquela que Judá encontrou, que era a própria nora dele, fingindo de prostituta. Irmão, tem de tudo. O mundo material tem de tudo. Ele devia estar ansioso, ele devia estar preocupado, ele devia estar falando, puxa vida, para onde que eu vou? Eu não vou chegar, eu não sei aonde, eu não tenho endereço, não sei, eu só sei que o nome é meu tio, irmão da minha irmã, chamado Labã, quer dizer branco, o Labão. Só sabia isso.
vai lá buscar uma mulher para você. E não sai fora não, e não encontra ninguém no caminho não. Ele devia estar apavorado, e aí ele tem um sonho dessa escada ligando a terra ao céu, o mundo material, para realizar um propósito de Deus espiritual, que era achar uma mulher, para fazer dela uma semente que abençoaria a terra, o mundo. Não foi o que você leu aí? As nações saberão. Irmãos, o peso sobre esse homem, o peso de Yeshua, se Jacó falhasse o seu caminho, não haveria cruz, não haveria Calvário, não haveria Israel, não haveria profeta, você estaria perdido até hoje. Pensa, pensa. É assim que eu penso. Aí Deus manda anjos. E vocês vão ver que esses anjos, não só anjos, verdadeiros seres espirituais, como, por exemplo, pessoas. Para eu estar aqui falando aqui à frente hoje, uma aliança de 20 anos com o Rabino Shulam, eu tive um anjo que você conheceu, Nailde, chamado Henrique. Henrique era um irmão, um engenheiro, colega meu de serviço. Eu era batista, estava fora do meu propósito, não quer dizer que eu estou falando mal dos batistas, mas eu tinha um chamado e estava triste na minha igreja. Ficava lá pregando, era aquela bênção, mas eu falava comigo, não é que eu fui chamado, não é isso. Me deram o cargo de chefe de família, numa igreja talvez a maior do Brasil, mas aquilo para mim não tinha valor nenhum. Eu estava amuado, eu estava triste, eu estava ansioso. Eu sabia que eu tinha um chamado. Eu sabia, ali tinha o meu quipazinho na minha casa, punha, não podia nem passar perto de uma rua com uma coisa dessa na igreja, porque a igreja não aceita essas coisas. Não sabia guardar o Shabat, não sabia celebrar as festas, não sabia nada. Eu estava fora do meu propósito. Mas eis que vem um anjo para ligar algo material com o mundo espiritual, com o chamado espiritual. Chamado Henrique. O Henrique, lendo uma revista chamada Newsweek, uma revista americana, está lá a foto do Rabino Shulam. Ele levantando o copo Kiddush, o cálice de prata, né, fazendo o Kiddush, e assim o título, pode os judeus crer em Jesus? E o Henrique manda a revista para mim. Ele falou assim, o Marcelo é judeu, ele vai gostar disso. Eu nem sabia, para mim judeu tinha que converter o cristianismo, converter a religião batista, sei lá o quê. Eu não sabia, não existia isso em 1990, não se falava nada disso. Se judeu era crente, estava numa igreja, metodista, adventista, sei lá o quê. Guardando o domingo, celebrando o Natal, é ou não é? Fora do propósito das leis mosaicas, totalmente fora. Se elas são perpétuas, por que tiraram? E aí eu pego aquela revista, eu tinha que passar a revista, porque a revista numa empresa vem com o bilhetinho, ela circula. O que eu fiz? Eu tirei uma xerox daquela parte e guardei da minha gaveta, e lá tinha o endereço Rua Narquis 16. E eu guardei aquela folha, foi o dia que eu for lá eu vou conhecer esse homem. Eu guardei essa folha 3 anos, em 1993. Eu ainda, como batista, fiz uma caravana na minha igreja, levei o meu pastor e fiz aquela caravana de 50 pessoas. E fui. Quando eu cheguei no hotel, eu falei assim, se esse endereço na Arquis for perto do meu hotel, eu vou. Mas se tiver que pegar táxi, eu não vou, que estava cheio de homem-bomba na época. Já tinha homem-bomba naquela época. Eu lembro que foi o McDonald's que explodiu, eu me lembro dessas coisas, morria de medo. E a gente vai a Israel pela primeira vez morrendo de medo, né? E aí, quando eu pergunto ao porteiro do hotel, o senhor pode me falar onde fica a rua Narquis? Ele falou assim, aqui atrás. Porque eu falei, se eu tiver que pegar táxi, eu não vou. Deus é tão bom quanto a minha ignorância, que ele sabia que eu ia emplacar, eu não ia ser um hebreu, eu ia parar no meio do caminho. E aí eu chego lá, um judeuzinho desse tamanhozinho, chamado Yosef Vaco, sobrevivente do Holocausto, que estava indo para o Holocausto, estava indo para o campo de concentração, no frio, na Polônia, e os judeus morriam de frio, iam caindo, e não pode parar. O soldado alemão, vamos, marcha, geradeaus, para frente. O irmão dele morre.
E ele, não, um irmão não, um rabino de vestido de preto morre e ele poupa, tirava ouro, tirava alguma coisa que tinha, um relógio, né? E aí caiu aquele judeu de preto, ele foi, tirou um Novo Testamento em hebraico e pôs no bolso. E quando ele está lá no finalzinho da guerra, no campo de concentração, preparado para morrer, ele começou a ler o Novo Testamento, o Evangelho de João, e converteu-se ao Senhor Jesus dentro de um campo de concentração e falou: se eu sair daqui, eu quero ser o primeiro crente na terra de Israel, a terra dos meus pais. Esse cara me recebeu. E ele foi um dos primeiros membros da congregação do Rabino Shulam. Desse tamanhozinho, Yosef Vako. Eu conheci o irmão dele, Davi Vako, com quem eu tenho fotos. E aí eu falei com ele: eu sou um judeu batista. Ele não entendeu nada. E aí eu quero falar com esse cara, e mostrei a foto da revista. Ah, o Yosef, por favor, venha. E me levou lá para cima, era um segundo andar ali do Netivia, onde hoje é a sinagoga dele. E lá eu falei com o Shulam, falei: olha, eu sou um judeu batista. Ele falou: impossible. Você não pode ser batista e judeu? Você tem problema mental? Falou assim comigo. Aí eu fiquei muito desapontado, meu inglês não era tão bom assim, e aí, por sorte minha, ele perguntei: o senhor fala outra língua no seu inglês? Eu falo: fala a língua que você quiser. Eu falei: posso falar em alemão? Ele falou: pode. Aí eu falei em alemão, aí eu me abri com ele. E falei: por que eu não posso ser? Você não entende nada, eu não tenho tempo para você. Tem aqui umas revistas chamadas Teaching for Zion. Você pega essas revistas chamadas Ensinando Sião, leva para sua casa, no dia que você entender, você me telefona ou me escreve. Pô, eu esperei 3 anos para ouvir isso em 2 minutos. E por favor, eu tenho coisa que fazer, pode ir embora. Meu Deus! Hoje, graças a Deus, depois de 3 anos, eu fiquei tão nervoso que eu engavetei essas revistas. Um dia estava indo fazer uma DONEP lá em Florianópolis, eu tinha que esperar no aeroporto de São Paulo. Para resumir, eu falei com a Rosângela: Rosângela, me dá alguma coisa para eu ler, que eu vou ter que esperar 4 horas no aeroporto. Como o escritório estava escuro, a Rosângela pega algumas revistas do Ensinando de Sião, em inglês. E aí eu levei. Quando eu chego lá no aeroporto, está lá: somos judeus crentes em Jesus, o que fazemos com a Torá? Quando eu li aquilo, o mel desceu. Eu falei: é isso que eu quero, isso é o meu destino, isso é o meu chamado, eu quero dar minha vida por isso. E de lá mesmo escrevi uma carta, do hotel escrevi uma carta para o Shulam. Depois de 30 dias chegou a resposta: Marcelo, há 3 anos você não sai da minha cabeça. Aquele dia eu tinha muitos problemas, eu sei que eu fui grosso com você, mas eu sempre pensei: Deus, que aquele homem do Brasil volte a fazer contato, e você me escreve depois de 3 anos: olha, eu pagarei a passagem do meu bolso e quero ir ao Brasil pessoalmente te explicar o que é um judeu messiânico. E eu estou aqui por causa disso. Uma folha de papel. Foi a minha fé, mas eu tive uma escada e eu tive anjos que ajudaram a cumprir a missão. Aí você vai ter, então anjo pode ser também pessoas. Ramacom, eu vou falar daqui a pouco. Ali onde ele pôs a pedra, sabe o que era? Aonde o seu pai estava. Ele não sabia disso. Ali era deserto, né? Montanhas, e ali era o Gólgota, aonde o seu pai Isaque teria sido sacrificado por Abraão. Ali era o Gólgota, ali é chamado em hebraico Ramacom. Decora essa palavra. Quando você vir na Bíblia a palavra Ramacom, é o lugar, não é um lugar, é o lugar. O lugar da redenção. Ali ele pôs uma pedra para que pudesse ser o seu travesseiro. Ali era o templo. Olha que ele tem essa revelação no sonho. Ali é Beit El, diga Beit El, a casa de Deus, o templo. Ali ele entendeu que seria a porta dos céus. Quem seria a porta do céu? Jerusalém, mas não existia Jerusalém naquela época. Não existia nada. Irmãos, que bacana. Isso mostra que Jerusalém, quando estão morrendo os judeus lá esfaqueados por palestinos, porque tem um propósito, tem um mundo espiritual lutando para que Jerusalém seja a porta dos céus para as nações. Não é assim que o profeta Isaías falou? De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Estão entendendo por que os judeus sofrem? Estão entendendo por que Jacó sofreu? Estão entendendo como é que para Deus não tem um acaso?
Yeshua é a porta, e pela nossa fé e nosso testemunho, nele alcançaremos a porta dos céus e o reino vindouro, a vida eterna. Portanto, há um lugar, há um largo caminho pela frente. Diga amém. E agora, para encerrar, diga graças a Deus. Não encerre. Graças a Deus, não encerre agora, porque eu preciso entender mais. E agora eu vou mostrar a revelação que eu tive. Vou mostrar a revelação. Estão vendo a escada? Eu fiz um gráfico, a escada de Jacó. Deve ser o primeiro maluco que faz da escada um gráfico. Mas esse gráfico vai falar o seu coração. Esse gráfico vai mostrar sempre você e aqui o tempo. Diga, eu e o tempo. Porque se eu tiver que fazer alguma coisa nessa vida, está em função da função tempo. Eu não posso esperar eu completar 81 anos para começar a fazer tudo de novo. Quer dizer, eu tenho que fazer agora. O que você tem que fazer, meu irmão, é agora. Meia-noite. Hoje, meia-noite, você vai bater o seu joelho. Senhor, eu tenho que fazer algo agora. O meu chamado, a minha vida não pode passar e o chamado ficar. Meu destino ser interrompido. Estão entendendo? E eu fiz uma escada de Jacó. E eu quero dividir essa escada em três, diga, 3 etapas. Quando Deus te dá um chamado, diga, quando Deus me dá um chamado, quando Deus me dá uma missão, você vai ter sempre 3 tempos nessa visão, nessa missão. 3 tempos. Isso vale não só para a missão de Deus, mas qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Casamento, negócio, abrir empresa, mudar, não é? Tudo tem 3 tempos. O primeiro tempo, lembra que você está entre a terra e o céu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alcançar o entendimento das coisas espirituais. E o que Deus fez com Jacó? Deu sonho. Por isso que eu não valorizo muito os sonhos de todo dia, mas eu fico atento a cada sonho que eu tenho, porque Deus pode falar através dele. Não é verdade? E Deus fala. E Deus fala. Como falou em Jacó, falou para José e falou para muitos da Bíblia, fala também para você. Eu tenho sonhos e tento interpretar o sonho. Agora, se você sonhou e Deus não te deu revelação, esquece. Não vai amolar pastor, não. Ah, pastor, sonhei que eu estava casando com um homem de olho azul. Aí, não, peraí, irmão, peraí, calma. Não interpreto. Quem é ele, pastor? Não sei. Bom, então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que entender o plano espiritual. Se Deus te dá um sonho, Ele dá a interpretação como deu a Jacó. Você viu que Jacó entendeu tudo pelo sonho. E você vai ver, daqui um pouquinho, você vai ver. Primeira etapa do sonho é você e o mundo. Gente, primeiro de qualquer coisa, e lembra que Yeshua falou, eu venci o mundo e você tem que vencer. Porque se você não vencer o mundo vence para você e rouba o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que os rebeldes se levantam contra mim. Por isso que parente se levanta contra mim. Por isso que próprio irmão na carne levanta contra mim. Mas que coisa! Eu só faço bem, por que me trazem tanto mal? Eu sei por quê, eu lembro disso. Aí, por isso que eu não me desespero. Por quê? Eu vou cumprir o propósito. E eu tenho que vencer o mundo. Porque se eu não vencer o mundo me vence. E lá vai embora o meu propósito, o meu chamado. Entenderam, meus amores? Então vamos lá. O mundo, você vai ter que vencer. Se Deus te chamou, se tem um propósito para a sua vida, seja ele qual for, tem que vencer as dificuldades. Número 1. Número 2, estão anotando? Tem que vencer a oposição e os riscos. Jacó tinha risco de uma fera comê-lo de noite ali, não tinha não? Dormindo no meio do deserto, fazendo do travesseiro uma pedra. Terceiro, você tem que estar habilitado. Eu acho que aquele sonho habilitou Jacó. Jacó estava morrendo de medo, não sabia para onde ia. Ali a fé dele, o sonho, deu a visão, deu a proa, deu a bússola que ele precisava. E hoje eu oro para que Deus te dê uma bússola de orientação para a sua vida. Porque eu sei, meu amor, meu amado, o que você está buscando. E até hoje talvez você não sabe o que você está fazendo aqui. Quarto, o mundo tem corrupção. Ou não tem? Vem para o Brasil que você vai ver. Vem para Brasília que você vai ver. Brasil não, vem para Brasília que você vai ver. Vai morar em Brasília que você vai entender o que é corrupção. Vai fazer pós-graduação em corrupção. Mestrado.
Como ser corrupto e negar. É uma arte, né? Do demônio. Ser corrupto e nega. Não, eu não tenho conta, não sei o que é isso. Nunca sei. Irmãos, é uma capacidade de ser vergonhice que eu nunca vi. E outra coisa, você vai ter que vencer seus prazeres carnais. Diga, ai, 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 ai. Porque se Jacó encontrasse uma menina muito bonita ali no deserto, você acha que ele ia para Arã? Padã Arã? Que é Padã Arã, coisa nenhuma, eu já achei o meu quinhão. E se alguém chegasse lá, montasse um negócio com ele? Ô Jacó, vai para lá não, senhor. Esse povo lá vai matar você lá. Não vai, vão ficar aqui, vão fazer uma tenda, vão fundar uma cidade aqui. Igual um pastor que chegou perto de mim há 20 anos atrás, falou assim, o senhor vai montar um ministério de extensão? Vou, estou montando. Quanto nós vamos ganhar? Deixa eu ser seu sócio. Eu falei, eu estou largando meu emprego para trabalhar, você já quer ganhar dinheiro. Olha, viu a cabeça como é? Então, essas pessoas são os mensageiros de Satanás para tirar você. Quando eu criei esse símbolo aqui, fui jantar na casa de uma mulher. A mulher vira e fala assim, esse símbolo o Espírito Santo me deu. Eu falei, esse não deu não, senhora. Porque esse foi de joelho. Eu não acredito que eu de joelho recebi esse símbolo e você fala que é seu. Não, ele é meu, eu já tenho ele. Eu falei, então me mostra onde é que você desenhou esse símbolo. Não, na minha cabeça. Eu falei, não desenhou não, esse é meu. A mulher já queria roubar. Gente, você está entendendo? Se você não venceu o mundo, você e o mundo. Aí o que é isso? Ser livre do sistema da terra. E durante os problemas do mundo, você tem que dormir. Diga, eu tenho que dormir. Jacó dormiu. O que é isso? Eu tenho que descansar. Que quando você entende que Deus está no negócio, você tem que descansar. Senão você vai dormir em lugar errado, com a mulher errada, vai dormir tudo errado, irmão. Você está entendendo? Então você tem que dormir, descansar no Senhor. E aí o que ele fez? Ele sonhou. Quando eu descanso, o Senhor fala. Você já notou isso? Que quando você está batendo o pé na mesa, batendo a mão na mesa, fala, eu quero, não gosto, não quero, não como, não quero, Deus não fala. Mas o que você fala, eu larguei esse troço para lá. Largou sim, entre aspas. Né? Dá aquele descanso, dá aquele relaxo, pum, Deus manda. Não é assim? Concorda comigo? Aí ele teve um sonho. O que foi o sonho? Nada mais do que uma visão de Hashem. Deus fala para ele que ele estava nervoso, ansioso no deserto. E aí, vamos para a segunda etapa da escada? Quem quer subir o segundo nível? É você e você. Agora é outro problema. Você já notou que quando você vence o mundo, aí você tem que vencer você mesmo? Aí você vira e fala, eu não tenho capacidade. Eu não consigo fazer. Olha de quem eu sou filho. Quantas vezes pessoas na minha vida falaram, você, filho do seu Mário, vai fazer isso? Você está doido. Você que nasceu no Padostá, quer fazer isso? Você é um maluco. Quando eu estava nas maiores igrejas desse país, falava isso, você. Então, você tem que vencer você mesmo. E aí eu fico imaginando Jacó. Jacó, nessa etapa, eu acho que ele teve que vencer o maior problema. Sabe qual era? Ele mesmo. E aquele travesseiro de pedra. Você sozinho não pode ser capaz. E Jacó entendeu isso, que ele sozinho não seria capaz. Eu precisava de ajuda, precisava de anjos. E ele viu anjos subindo e descendo. O que Deus falou com ele? Eu estou com você. Eles vão te ajudar. Eu vou abrir os caminhos. Eu não sei se Jacó, não fala na Bíblia, mas como se o anjo falasse, ô Jacó, eu já tenho a mulher para você. Ela vai aparecer numa fonte. A hora que ela estiver tirando água na fonte, você vai perguntar, dá-me de beber dessa água. E ela vai te responder, foi ou não foi? Ele sabia tudo o que ia acontecer. Quem falou? O Espírito falou, os anjos mostraram. Os anjos prepararam o local. E ali, quando você começa a vencer você mesmo, o que vai acontecer? Os anjos estão subindo e descendo. Irmãos, hoje eu vejo, na minha profissão, para eu chegar até onde cheguei, eu via anjos. Anjos homens, anjos mulheres, materializados em pessoas. Não é que os anjos viraram pessoas, essas pessoas agiram como se fossem mensageiros. Eu lembro que eu ia sair em 1992, eu não queria mais trabalhar. Os meninos todos ainda na escola, como chama isso, fundamental ou elementar.
Se eu tivesse largado a minha profissão naquela hora, eu seria um tremendo fracassado, porque não teria dinheiro para comer. E aí eu peguei e falei, amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu tomo uma decisão, amanhã eu tomo uma decisão. Trabalhava até 9 horas da noite, 9h30, 10 horas. Isso era todos os dias, trabalhar 15, 16 horas por dia, se quisesse. Entendeu? E aí eu desço as escadas do meu escritório, o meu carro ficava parado em frente ao meu escritório, que eu tinha um privilégio de parar o carro dentro da minha sala, quase. Eu já contei isso aqui. Quando eu desço as escadas, triste, magoado, crente frustrado, ainda não tinha achado o meu ministério. Eu falei, eu sou um fracasso, espiritualmente. Uma faxineira limpando a escada, eu falei, licença. Ela falou assim, pois não, doutor. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Aí eu fui, entrei no carro, liguei. O quê? Aí saí do carro, desliguei, fui lá. O que a senhora disse? Ela falou, o senhor está aqui para cumprir um propósito de Deus. Eu falei, a senhora é crente? Não. A senhora tem alguma religião? Não. Fui batizada como católica. Eu entrei no carro e falei, Senhor, o senhor mandou um anjo através daquela mulher mandar um recado. E eu fui dirigindo até em casa, cheguei lá, contei para a Rosângela. Encontrei com uma senhora que falou, Deus falou pela boca dela. Não é o meu tempo de sair. E assim foi. Eu fui sair 8 anos depois. Deus me deu força para aguentar uma coisa que eu não queria mais fazer, que eu queria servi-lo na obra do Senhor. Os anjos estão subindo. E agora eu tenho que vencer as prisões da minha alma, o medo, diga, o medo, para cumprir a missão, o meu chamado. Você tem medo? Gente, nós sofremos de medo. Todo mundo tem medo, ninguém está isento do medo, porque o medo é uma insegurança, o medo é um pânico, o medo é algo que você não conhece. Então, se você não vencer você e o seu medo, você não consegue subir os degraus da escada de Jacó. E, finalmente, vamos subir o 3º nível, quando você vence o mundo, vence você mesmo, com a sua fé, aí você encontra com o Pai. E quando você chega no estágio, aí o seu propósito se realiza. Olha que bacana, olha o que Deus disse com Jacó. Eu estou contigo, eu te guardarei, aleluia! Ah, se o Senhor falar isso com você hoje, eu estou contigo, eu te guardarei. Vai, cumpra o teu propósito, diga amém. Eis que eu estou contigo, versículo 15, e te guardarei por onde quer que fores. Eu te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu tenho te falado. Esta frase é para você. Esta frase é para você que está aí com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas neuroses, com as suas perturbações, com as suas ansiedades. Essa palavra é para mim nesta manhã. Eu te guardarei, eu estarei contigo. Então deixa o rebelde se levantar. Deixa esse povo amalequita desapegar da minha pele, dos meus passos, do meu caminho. Amém. Diga amém, que é o seu caso. Você que está aí sofrendo de solidão, tristeza, de indecisões, eu estarei contigo. Mas qual é o teu propósito? Qual é a visão que Deus te chamou? Todos nós temos. Todos nós temos um chamado. E agora, para encerrar, ao acordar, diga, ao acordar, Jacó do seu sono disse, Really, the Lord is in this place. Os que entenderam inglês já pegaram. Realmente o Senhor está neste lugar. Qual? O Ramacom. Então, nós podemos encerrar dizendo, o Ramacom é o propósito da sua vida. Irmãos, não adianta Deus te dar sucesso profissional e você perder a sua família. Diga misericórdia.
Não adianta Deus te dar o sucesso intelectual e perder a sua salvação. Não adianta você escrever livros, fundar firmas, casar, ter filhos, ter netos, se você não alcançar o lugar. Pensa, o lugar é o Ramacom, é a redenção, é o Gólgota, é a vida eterna. Essa é a porta dos céus. E Jacó entendeu que toda aquela viagem, a mulher que ele não conhecia, a prima que ele não conhecia, tudo ia acontecer. Porque ele viu o anjo subindo e descendo, e ele falou, eu estou trabalhando a seu favor. Eu vou mandar essa Raquel ir lá na fonte na hora que você chegar. Irmãos, tem anjos trabalhando por você nessa manhã e você não acredita nisso? Belisque o seu irmão e acorde ele agora. Isso, devagar, isso. Diga para o seu irmão ao seu lado, Deus está contigo. Ele tem mandado anjos para estabelecer o propósito dele para a sua vida. Diga ao seu vizinho, e por que você parou? Diga ao seu vizinho, quem mandou parar? Diga para sua nora, diga para sua sogra, quem mandou parar? Agora, enquanto o Ramacom, agora, diga agora, as portas do céu se abrirão. Diga, as portas do céu se abrirão. Quando você cumpre o propósito do Senhor, as portas se abrem. Quando você está cumprindo, ou achou, ou encontrou o propósito de Deus para a sua vida, as portas se abrem. E eu falo para glorificar o meu Deus Todo-Poderoso. Aonde eu ponho a mão, prospera. E quem encosta de mim não tem jeito de andar para trás. Só se quiser. E mesmo assim andam. Sabe por quê? Porque se rebelam contra a minha pessoa. Eles não assumem, não aceitam os meus defeitos. Entendeu? Mas eles não sabem que todo homem tem defeito. Apesar de mim, diga para você mesmo, apesar de mim, Deus faz a obra. Porque Ele me ama. E Ele está comigo. Ele me guarda. Ele me protege. Ele me coloca em lugares mais altos. Diga ao seu vizinho, quem mandou parar? Avante. Diga ao seu vizinho, Kadima, em hebraico, para frente, avante. Aí, vamos ler o que aconteceu, versículo 17, e temeu, o que é isso? Acreditou, teve temor, teve fé. Quão terrível é este lugar. Ele já entendeu ali a morte de Cristo, de Yeshua, há 2000 anos depois morreria Yeshua para salvar a humanidade. Este não é outro lugar, o Ramacom, senão a casa de Deus, Beit El, a casa de Deus. E esta é a porta do céu. E agora, para encerrar, vamos falar da Sha'ar. Que portas são essas? A porta são 3 palavras em hebraico. Uma é Sha'ar, diga Sha'ar. A outra palavra para a porta é Delet, entrada, marco, e a outra palavra é petar, porta propriamente dito. Tá certo? Então são 3 palavras para a palavra porta. E vamos ver quando Deus fala que vai abrir uma porta a você, qual porta que é? Você tem que entender de porta. Se você vai abrir as portas, mas que portas são essas? Porque tem as portas do mundo e tem as portas dos céus. E você tem que saber que essa porta do mundo, essa eu não quero. Essa do céu, essa eu quero. Entendeu? Yeshua é a pedra de esquina, Eben Ezer. O que é isso? Salmo 118. Ele é a pedra de esquina. Ele é essa pedra que ele dormiu. Olha só, a pedra é a pedra de esquina. E sabe por que que eu sei? Porque com aquela pedra, ele erigiu aquela pedra e jogou óleo e fez ali um altar. E quando eu voltar, eu quero cultuar esse local. Sabe onde é que esse local? Era no Monte Sião. Era o Gólgota. Ali seria um cordeiro de Deus sacrificado para salvar você. Qual é o simbolismo da porta? Separação de 2 ambientes. Pela porta você entra, pela porta você sai. A escolha é sua. Ah, Rabino, olha para abrir uma porta. Cuidado. Você pode pegar o lado errado da porta. Você tem que entrar para o lado do leste, que é Jerusalém, a porta. Mas você pode entrar para o outro lado. Então não pede muito porta não, que a coisa é meio... Tem dois ambientes. Segundo, a porta faz uma seleção para quem entra e para quem fica de fora, não é? O aprisco, as ovelhas entram, os bodes ficam por fora. Os leões, os leopardos,
As aranhas ficam para fora. Tá certo? A aranha que é a pessoa que quer agarrar tudo, quer levar vantagem em tudo. Segurança e proteção para quem atravessa. Então, se eu passo a porta, eu já fico protegido, como ovelhinha num aprisco. E, finalmente, a porta, a ovelha tem comunhão com o pastor, porque fechou a porta. E aí, a porta tem sentido de salvação no sentido amplo. A ovelhinha que entrou no aprisco, o pastor, na época, não tinha porta, o aprisco tinha porta. Quem era a porta? O pastor era a porta. Por isso que Yeshua fala, eu sou a porta. Tem que entender o contexto hebraico, que o pastor, todo aprisco não tem porta, porque o pastor deita a porta. Se o lobo mau vai chegar, tem que passar em cima do pastor primeiro. Bom, nesta manhã, Hashem chama você para abrir essa porta. E realmente, que portas você quer que sejam abertas? Esse homem bonitão, coloquei aqui para que vocês vejam um homem bonito, de costa. E lembrar de Mateus 7,7, bater e abre-se-vos-á. E eu te pergunto essa manhã para encerrar, o que você tem batido? Aonde você está batendo? Lembra que a porta tem dois vãos, ou você entra ou você sai. Às vezes você acha que está entrando, você está saindo do propósito de Deus. Alguém está entendendo a mensagem? O Espírito Santo está falando ao seu coração? Então, vamos falar da porta Sha'ar. É o portão, é o vão, é o fundamento, é o portal. Quando Deus fala, e Yeshua fala, eu sou a porta, Ele está falando, Ani Sha'ar, eu sou o portal da sua vida. O que é o portal? Ele tem o portal, ele tem a entrada, ele tem o lobby, ele tem as colunas, ele tem um marco e tem a porta. É tudo. Realmente é uma porta. Entenderam o que é portal Sha'ar? Não é? Aí, pela porta, eu quero nessa manhã que você abra a porta da escolha. Porque, olha, que Deus te abençoe na escolha dessa porta. Deus está abrindo uma porta de um novo negócio, de um casamento para você nessa manhã. Deus está abrindo negócios para você, um renovo na sua vida. Eu não sei, mas então você tem que ter uma porta da escolha. Agora, eu quero que Deus abra nessa manhã a porta da salvação. Eu quero que Deus abra para você a porta da restauração. Vou falar uma coisa séria aqui. Nessa manhã o Espírito Santo me disse, literalmente, não há restauração sem santidade. Muitas vezes a gente prega restauração, 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 mas vai olhar a sua vida, não está separada, não está santificada. Recebam essa palavra hoje. Eu quero que abra na sua vida a porta da restauração, mas não existe restauração sem santidade. Porque a porta separa, se você passa para ela, já não tem mais nada que passou. E como nós precisamos dessa palavra, amém? Como eu preciso dessa palavra de deixar para trás o que passou. E santidade para manter dentro da casa. Eu quero que abra para você a porta do conhecimento da Torá, da palavra dele. Amém? A igreja está perecendo. A igreja está perecendo. E eu não vou falar mais mal dessa igreja que eu fico vendo televisão. Aliás, eu passo os canais e vejo. Dá dó. Dá dó. Dá dó o que você vê aí. Eu vou te falar. Não aproveita nada ali. Nenhum apelo a Yeshua arrependimento você ouve. É só dinheiro, 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 dinheiro. E a minha conta é essa. Gente, fazem do mercado das almas o mercado da fé. Mas eu quero que abra, esses são os portais, diga portais. Se você entra pelo portal, você vai cair na porta propriamente dito. E essa porta que é marco e a passagem, é o Delet, eu quero que Deus abra para você. Primeiro você tem que entrar no lobby, no vão. Depois você vai passar. Eu quero a sua saúde nessa manhã. Amém? Eu sei que tem irmãos doentes, eu sei que tem irmãos doentes da alma, do corpo, eu quero para você. Mas ao mesmo tempo eu quero que você agora passe, você já passou pelo portal, que você entre agora numa porta de crescimento e maturidade espiritual. Irmãos, diga ao seu vizinho, você não pode ser crente infantil. Você não pode ter uma espiritualidade infantil. Você tem que crescer. Você não pode orar, desculpa aqui, respeitando quem ora assim. Ó Pai, guarde o papai, a mamãe, meu cachorro.
Ô papai do céu, guarde agora a minha vovó. Ô papai do céu, guarde o meu brinquedo. Ô papai do céu, eu ganhe muitos presentes de Hanukkah. Ô papai do céu, é uma oração infantil. Talvez você não vá usar, guardar a sua boneca, o seu cachorro, mas você ora, só pedindo. Por que você não ora? Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê decisão de escolha, me mostra minhas escolhas. Eu quero, pressiona Deus, dê um checkmate em Deus, Ele gosta disso, porque Ele fala, bate que eu vou te abrir. Então Ele quer que você force a fechadura, Ele quer que você force a fechadura. Irmãos, eu estou falando, batei o absibular, o que está dizendo? Bata! A porta está fechada, mas Ele mandou você bater, e por que você voltou para trás? Diga ao seu vizinho, quem mandou parar? Quem mandou voltar? Ele mandou você bater? Olha, tem uma mensagem profunda aqui. Nem sempre as portas estão abertas, elas estão fechadas, mas você bate, porque quem está lá dentro é a única pessoa que pode abrir, certo? E quem está lá dentro? Yeshua está te ouvindo nessa manhã. Eu quero a porta da estabilidade familiar. Diga amém. Porque não adianta ganhar uma igreja, ganhar um mundo, ganhar tudo e perder a sua família. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? O adultério quebra a família. O adultério desfaz um propósito divino. É difícil demais cumprir um propósito e continuar subindo a escada. E eu quero também a porta do trabalho para quem precisa, porque eu orei por cada item desse. Eu já repeti isso ano passado, agora eu estou dando outro prisma. Vocês estão vendo que eu dei outro prisma completamente, quase diferente. Mas esse aqui voltou. Trabalho. Tem gente que tem que começar de novo. Estou lançando a palavra aqui. Irmão, larga a sua profissão, pelo amor de Deus, que ela já acabou. Pelo menos agora. Comece outra coisa. Amém. Que falta de fé é essa? Comece, você tem habilidade. Parta para outro negócio, parte e começa do zero. Irmãos, Deus vai abrir portas para você. Bata no lugar certo. Agora, se você acha que tem convicção que a porta é essa, então bata de novo. Para encerrar. Diga. Passei pelo portal, passei pelo marco, agora é a portinha mesmo, né? É a porta de madeira, é a agulha da porta. Essa é o petar, é a porta lá dentro. É a agulha da porta, é aquela porta, aquela que você tem que cruzar. E essa porta eu quero refinar. Vocês estão entendendo a minha visão? De um sonho, as portas do céu, aí você pega os portais, pega o marco, agora já passou, mas agora tem a portinha de madeira. Essa petar, você vem a alegria que vem de Deus. Eu quero a porta da felicidade. Irmãos, não adianta você vir aqui pedir felicidade. Isso é engodo, isso é engano. Quem manda você pedir felicidade, você não será feliz, porque felicidade pela Bíblia se conquista. Amém. Se trabalha, se sobe a escada, vence o mundo, vence você mesmo, seus medos, suas aflições e chega em lugares mais altos. Estão entendendo? Estão entendendo? Quem está entendendo? Então, conquiste a sua felicidade com a pessoa que você ama, com a pessoa que te quer bem. É difícil. Eu não falei que é fácil. Ser feliz, talvez, é uma das coisas mais difíceis que eu conheço da minha vida. Da vida do homem, quer dizer. É difícil um estado de felicidade. Felicidade não é uma coisa, é um estado. Felicidade não é ter, é ser. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? E agora eu quero, se você encontra a felicidade, a alegria, aí você tem a porta do amor. E eu peço para a Racion amor. E amor é paciência. Amor é entrega. Amor é renúncia. Amor é aceitar o outro do jeito que ele é. Olhem para mim. Look at me, please. Aceite a mim como eu sou. Com o somatório dos meus acertos e com o somatório dos meus erros. Está certo? Estão entendendo? É assim que a gente pega. Ah, Rabino, não aguento mais aquele irmão. Aguenta. Você mora com ele? Não. Você dorme com ele? Não. Você come com ele? Não. Então tá bom demais. Imagina se fosse o contrário. Durmo, come e acordo. Que desgraça. Não,
Deus não te pôs ainda nesse nível. Portas do amor que gera paz. Portas dos seus sonhos e dos propósitos de Hashem. Amém? Fique de pé para encerrar. Diga, and this morning I will receive. Eu vou receber nesta manhã new dreams, novos sonhos. Diga, eu quero sonho. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar, mas não é sonho poéticos, abstratos e reais, e neuróticos e psicóticos. Eu quero sonhar algo, diga, eu quero sonhar algo que me faça sair do plano material para o plano espiritual, para cumprir o propósito do Senhor. Eu quero que minha fé, que é o veículo, é a escada, me leve, conecte, me ligue, que bata na porta do eterno, na face de Deus. Amém? Esses são os sonhos que você tem que pedir. Só você pode bater e Ele pode abrir. Portanto, sonha e descubre os seus propósitos que Deus tem para você. Não durma. Diga, não durma. Hoje à noite, sem escrever pelo menos 5 sonhos. Amém, 5 sonhos. Quer mais? 4 sonhos. Quer mais? 3 sonhos. Quer mais? 2 sonhos. Não peça um sonho, peça 2. Mas por que eu falei 5? Para te mostrar que 5 não é bom. Por quê? Se eu tenho 5 sonhos, qual que é a probabilidade de ocorrência? 1 em 5, 20%. Mas se eu tiver 2 sonhos, qual a probabilidade de acerto? 50. Qual que é a probabilidade de erro? 50. Então pegue 2 sonhos. Gente, até isso ele tem que ser inteligente para pedir. Ah, pai, me dá 10 itens. Não vai dar. Peça 2, pelo menos 2. E eu me baseio na Bíblia. Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. Lança sua semente de manhã com uma mão, mas não descanse na parte da tarde a sua outra mão, porque você não sabe qual vai dar fruto, se esta, se aquela ou se ambas. Quantos sonhos você vai escrever hoje? 2. 2 sonhos. A senhora vai pôr 2 sonhos hoje no papelzinho. 2 sonhos. Independente da sua idade. Faça isso, irmãos. Olha, Deus fará o desejo do seu coração. Mas o que tem o seu coração? Ah, não sei, Deus sabe para mim. Ele não vai te dar. Isso Deus não faz para você. Sabe por quê? Porque Ele te deu livre arbítrio. Gente, para o crente entender isso é quase tem que fazer até um seminário, um curso, que ele não entende, que ele quer o kit fé pronto. Mas não é assim que trabalha a Bíblia. Esses pastores são enganosos, isso é engodo. Deus quer o seu coração. Ele quer o desejo do seu coração. Agora, você quer ser mais inteligente? Pai, o que tem no teu coração para mim? Ponha o teu desejo no meu coração, mas eu bato, eu pego e eu abro. Amém? É aí que existe fé. Avinu Malakeinu, Sheva Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, Beshem Yeshua, no nome de Yeshua, eu oro nessa manhã, agradecendo por essa palavra, agradecendo pelo seu trono, que apesar dos pesares, o Senhor tem me abençoado e tem me dado visão, revelação, embora eu não tenha merecido, mas o Senhor tem me perseguido. E obrigado porque o Senhor persegue os teus filhos, porque o Senhor não os abandona. Obrigado porque está escrito hoje, e essa palavra serve para nós, que eu não te deixarei, eu estarei contigo, por onde quer que andares, por onde quer que pisares, eu estarei contigo. Meu Pai, dê a cada um de nós sonhos, para que esses sonhos não sejam interesses egoístas de realização, mas sejam para cumprir também os teus propósitos. Que esses sonhos, como Jacó sonhou,
o segredo desse sonho de sair da terra e chegar nos céus. Porque quando ele subiu, ele viu a escada, levava aos céus. As portas se abriram para ele. E assim foi. Jacó, depois desse sonho, encontrou Raquel, foi enganado com Leia, teve filho com ambas, teve filho até com quem não podia ter. Teve, errou, sem dúvida, errou. Mas ele saiu de Canaã, ele saiu de Padã Arã, ele voltou à terra de seus pais, ele prosperou. Ali ele venceu o seu sogro Labão, que tentou enganá-lo, que tentou, eu sempre assim, tem que vencer o mundo, mas ele venceu a si mesmo e ele chegou em Canaã com Raquel e seus filhos. Tinha outro problema a enfrentar, seu irmão Esaú. E esta é a paraxá da próxima semana. Como Jacó encontrou com seu inimigo. Pai, eu vejo que ter um sonho, muitas vezes não se realiza, ainda haverá inimigo lá na frente esperando. Depois de todo o sucesso de Jacó, o Senhor nos ensina que ainda haverá dependência do Senhor. E Jacó, com todo o sucesso, chegando em Padã Arã, chegando em Canaã, após 14 anos, ele não realizou o seu sonho. Ele começou a realizar parte do sonho e teria novos sonhos a realizar. Assim também seja com a nossa vida. Nós colocamos no teu altar, diga, eu coloco no teu altar nessa manhã os meus sonhos, os meus propósitos, os meus desejos, as minhas ambições. Senhor, eu coloco o meu âmago, a minha alma, o meu espírito, eu coloco tudo nas tuas mãos e te peço, em nome de Yeshua, me abençoe. Não me abandones. Aliás, eu sei que o Senhor não me abandona, mas que eu convença a mim mesmo que o Senhor está comigo. Porque o Senhor é o El Shaddai, diga, o El Shaddai, aquele que pega o bebê no colo e amamenta. O Senhor é o Deus que nos amamenta, em nome de Yeshua. Dá-me essa visão, eu sendo amamentado pelo Hashem, pelo Deus, através de seu Filho, que morreu por mim e me deu a graça salvadora, a copiosa redenção. Em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Amém. A porta tem duas, é um vão, mas com dois lados. O que entra pode sair. Não deixe essa palavra sair do seu coração. Não deixe os corvos, as ervas daninhas, roubar, os corvos comerem essa semente. Faça o que eu disse hoje, 2 sonhos no papel e ofereça no altar dele. E portas irão se abrir. Quando você tem a ideia do material para o espiritual, mas quando você tem a ideia do material para o material, as coisas param e travam. Mas quando você tem um propósito divino, é ele que quer para a minha vida, eu quero. Amém? Ivarecha Adonai vishmerecha, Iae Adonai planavelecha vihuneka, Isa Adonai panavelecha, Veyasem lecha shalom.